Esse pulinho. Segurar aqui, ó. Quer não, vai fazer uma cosquinha, né? Vai fazer uma cosquinha. Vou apertar bem apertadinho aqui. Bem apertadinho. E abracadabra. Olha. E entrou no seu verdadeiro. Ih, rapaz. Pessoal, eu me chamo Tolete. E o seu nome? E o seu nome? E o seu nome? E o seu nome? Ana Paula. Sabia que falar de boca cheia é falta de educação, Ana Paula? E o seu nome? Mônica. Eu tô aqui também, tá? Eu quero saber quem conhece o jogo de xadrez. Eu tô aqui também. Seu nome é o Pedro? Ariadne. Sou Ariadne. Quem sabe jogar xadrez? Levanta a mão. Eu não sei. Quem sabe jogar xadrez? Quem já viu o jogo de xadrez? Xadrez é difícil, hein? Vem cá pra Já viu? botar o outro soro aqui Já dentro. viu? Vem cá, vem. Aqui no postinho aqui. Já viu? O xadrez é uma batalha mais do que um jogo. O xadrez é uma batalha de dois exércitos. O exército branco contra o exército preto. É uma batalha que se dá no tabuleiro de xadrez. E para isso a gente usa as peças de xadrez. Diz a lenda que um rei tinha medo de sair do seu castelo. E assim, ele mandou chamar o bicho. Porque a rainha era doida para sair para passear. Ela queria conhecer um shopping center, queria passear por aí pela cidade, sabia, não? Só que o rei, ele tinha medo de sair do seu castelo. Porque ele achava que ia vir outro exército e pegar o seu castelo. E aí ele foi e pediu ajuda para essa peça aqui, ó, pro bispo. E perguntou pro bispo o que ele tinha que fazer. Sabe o que o bispo falou, Luiz? O bispo disse o seguinte, que ele tinha que chamar um cavaleiro de muita coragem para lhe trazer a coragem. Assim, o rei mandou chamar o seu cavaleiro mais corajoso e mandou que ele fosse atrás da montanha perigosa e lhe trazer a coragem. E aí o cavaleiro partiu em sua missão. Ele atravessou por montanhas, por florestas, mergulhou em rios mais profundos, mas nada de encontrar coragem. Ele chegou até na Paula, subiu na árvore mais alta da floresta para ver se lá de longe, ó, ele via coragem para trazer para o rei, mas nada disso. Aí ele estava meio triste, meio cansado da vida, e resolveu voltar para casa. E quando ele voltava, ele atravessou pela floresta. E no meio da floresta ele encontrou um pequeno peãozinho. E aproveitando desse encontro, ele resolveu perguntar para o peão se o peão sabia onde encontrava coragem. O peão deu uma enorme gargalhada bem na cara do cavaleiro e disse o seguinte: a coragem não está atrás da montanha, não está nos rios, não está nos mares. A coragem está dentro de cada um de nós. Obrigado. Assim, acreditando nas palavras do peão, o cavaleiro voltou correndo para o castelo e deu a notícia para o rei. E assim que o rei soube que a coragem estava com ele mesmo, ele ficou super feliz. E a partir desse dia, ele resolveu recompensar o cavaleiro e dividiu o reino do xadrez em dois. De um lado, ficou o reino branco, protegido pelo rei branco. E para o outro lado, ficou o reino preto, protegido pelo rei? Pelo rei? Ih, mas tá fraco esse pessoal, pelo rei? Azul. Preto. Até que um dia, um rei quis pegar o castelo do outro rei. E vocês sabem o que aconteceu? O que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu, Luiz, quando o rei quis pegar o castelo do outro rei? Foi pro paredão. Batalharam, muito bem, aconteceu uma batalha, aconteceu uma partida de xadrez. Isso porque o objetivo do xadrez é capturar o rei. E o rei é o comandante do exército, a principal peça do jogo. E sempre que a gente captura o rei, sabe o que a gente fala? O que a gente fala quando a gente captura o rei? A gente fala uma palavra mágica, mãe. Ele pega o rei, captura o rei inimigo, a gente fala cheque mate. Todo mundo vai falar junto agora. 1, 2, 3 e... Checkmate. E aí o rei Olha. foi capturado. E no nosso jogo aqui, ó, o rei preto venceu a partida. E aí, o jogo de xadrez, ele é jogado com essas peças aqui, em cima do tabuleiro. O tabuleiro, ele é formado por 64 quadradinhos ou casas, dividido em duas cores, brancas e pretas ou verdes, como estão aqui. Então a gente tem a casa branca, as casas brancas e as casas pretas. Mas sabe dar um nó aqui, um pano com o outro? Deixa eu dar. Dá um nó aí. O Luiz sabe dar um nó? Quando eu vou comer, eu como com um ovo aqui que eu trouxe aqui para comer, eu tô tomando fome. Isso tem alguma coisa aqui, ó. Aí, não veio meu pão com ovo. Vou ficar com fome. Tem que ter não, né? Eu te como biscoito.
show do Luiz, né? Como traquinas, né? É. Então, Luiz, o pessoal tá meio desanimado. Eu acho que eu vou dar uma injeção em você. Tem que dar uma injeção de ânimo em vocês. Deixa eu dar uma injeção de ânimo em vocês. Rapaz, olha o tamanho da injeção, rapaz. Ele correu pra cá. Ih, Vem, Davi. E dar uma injeçãozinha em ânimo de vocês. Vocês estão muito, ó. Injeçãozinha em ânimo. Vira o bumbum aí, seu Pedro. oh, poxa. Vocês estão muito desanimados. Vamos lá. Cadê? Deu nó? Então coloca aqui, seu Luiz. Papai, deixa eu dar um. Ih, O cara tá apertando com muita força pra ter não precisa certeza. muito forte não. Tu vai me rasgar o meu pano aí. Vou dar uns 4 lados. Oi? Nunca vai sair. Nos 4 lados, rapaz. Mas pra que isso tudo? Não precisa não. Agora, faz uma bolinha aí. Aí ele vai fazer a mágica. Então, Fazer mágica. pra eu fazer o quê? Não fazer a mágica. Então faz uma bolinha aí agora. Calma, falta um Ai, meu nome. Deus do céu. Não tem problema não. Demorar, a gente espera. Curiosa, Luiz. Então, pessoal, o xadrez é uma batalha de 2 exércitos. O exército branco e preto. E o objetivo é capturar o rei. E essa batalha é jogada onde? No tabuleiro de xadrez. Né? E tem 64 casas brancas. Daqui. Deixa eu botar. Anda aqui. Luiz, deixa ele botar Não, pra ver se não tem nada. Tem que botar devagar, senão rasga o meu saco, entendeu? E aí, seu Luiz, a gente coloca aqui e usa a varinha mágica. A varinha mágica. E agora, menina? Esqueci a varinha mágica em casa. Alguém tem uma varinha mágica que possa emprestar? Você tem, Luiz? Tem aí? Você trouxe, Tadinha, uma varinha mágica? A mamãe trouxe? Tem varão aqui. Não, tem um varão aqui. O que você vai fazer com isso, menina? Olha lá, hein? Meu Deus do céu, é mole? É até com medo dela. Deixa eu ver isso aí. Aqui, ó. Toma, segura aqui. Deixa eu ver aqui atrás da sua orelha aqui. Opa, opa! Olha! Ih, apareceu a sua orelha procurando, né? Meu Deus do céu, procurando. Fernando, cuidou no cabelo. Será que tem um E pouco agora a de gente no vai dar um soprão cabelo? aqui. Não, olha. Vai fazer abracadabra, vai dar um estourão, né? Ai, que susto! E vai aparecer misturando branco e preto, aparece o tabuleiro de xadrez. Olha. Que é formado por Ih, 64 Fernando, quadradinhos tem ou casas. Tá bom? E sabe por quê? As peças são diferentes? As peças são diferentes, seu Luiz, sabe por quê? Agora eu vou dizer porque as peças são diferentes. Porque cada peça faz um tipo de movimento no tabuleiro. Essa aqui é a torre. Serve para a defesa do castelo. Todo mundo repete, vai. Torre! Ai, Fernando. A animação do público assim tá maravilhosa. Vamos lá. Essa aqui é a Torre! Oh, meu Deus do céu. Esse aqui é o Cavalo! cavaleiro, tá bom? Esse aqui é o bispo. Todo mundo. Bispo! Que representa o conhecimento e a sabedoria. Essa aqui é a Ariadne! rainha, tá? Rainha! Todo mundo, tá? Rainha! A rainha, muito bem. Que ao lado do rei é a peça mais poderosa do jogo, certo? Diz a lenda que o xadrez ele foi inventado lá no Oriente, né? Na Índia. Os árabes tomaram conhecimento e levaram para a Europa. E assim que chegou na Europa, não tinha nenhuma peça que representasse as mulheres. E aí uma rainha, de nome Isabel, a rainha da Espanha, ela ordenou que tivesse uma peça que representasse as mulheres. Mas não poderia ser qualquer peça não, tinha que ser uma peça muito forte. Aí dá o nome dessa peça de rainha. Ela sempre fica ao lado do rei, pronta para protegê-lo. E na frente de todo mundo ficam os pequenos peões. Peão. Um peão. Peão! Mais uma vez. Peão! Isso. Agora eu vou ver se todo mundo aprendeu. Essa aqui é a... Torre! Esse aqui é o... Cavalo! Esse aqui é o... Bispo! Rei! Rei. Rei. Rei! Esse aqui é o comandante do exército, a principal caçador. Esse aqui é a... Rainha! E o... Peão! Muito bem, muito bem. Então, cada peça faz um tipo de movimento no tabuleiro, tá certo? E cada um se movimenta de uma forma. Por isso que nós temos esse tabuleiro com 64 casas e por isso que as peças são diferentes. Imagina se fosse tudo igual, mas se movimentasse diferente.
Quer